A paz do Senhor para todo o povo de Deus. Eu quero nesta noite deixar aqui uma informação a respeito da palavra do Senhor, sobre o arrebatamento da igreja. Alguns creem que Jesus vem antes da grande tribulação, outros no meio da grande tribulação e outros no final. Mas quero deixar claro que a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. É só a gente orar a Deus, pedir sabedoria a Ele. O Espírito Santo é o nosso professor, o verdadeiro professor, o principal professor, que não é de confusão. Veja bem, a gente lendo a Bíblia, a gente vai ver muitas vezes Jesus falando sobre a grande tribulação, sofrimento que nunca houve na face da terra. Está escrito em São Mateus 24, 21. Jesus disse que haverá um sofrimento que nunca houve na face da terra. E vários lugares da Bíblia a gente vai encontrar também em Apocalipse, sofrimento, e é muita coisa, né? Mas eu quero deixar bem claro que quando Jesus estava falando, tem pessoas que pegam aqueles textos, né, que Jesus falou de haverá um sofrimento que nunca houve, e as pessoas pensam que tem alguém pensando, ou interpretando, né, melhor, que a igreja estará passando por tudo isso. Só que nós temos que observar que quando Jesus falou, ele não falou para a igreja. É só você entender isso aí. Ele não falou para a igreja. Por que Jesus não falou para a igreja? Como é que eu posso provar? Porque Jesus disse que ali Jesus estava começando o seu ministério. Podemos dizer assim, estava começando o seu ministério, estava instruindo os discípulos. E a igreja de Cristo ainda não era formada. Ele disse assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então ele falou que edificarei. E a Bíblia diz que a igreja foi inaugurada lá no dia de Pentecostes, depois que Jesus ressuscitou. É isso? Então quando Jesus falou isso, essas palavras de sofrimento que nunca houve, tudo isso está escrito na palavra de Deus. Podemos respeitar e crer em toda a palavra. Jesus disse que nem só de pão verá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Lógico que nós temos que crer. Mas Jesus estava falando para os judeus que rejeitaram a ele, mataram ele, rejeitaram Cristo. Ele veio para o seu, mas os seus não receberam. Ele está falando para os judeus, os gentios ímpios, que aqueles que estão ainda hoje rejeitando a Cristo, e aqueles que estarão vivos na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja, né? Os ímpios, a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gente que se esquece de Deus, né? Todas as pessoas que se esquecem de Deus. Então, Jesus estava falando ali, não era para a igreja. Veja que a igreja ainda não era edificada, tá certo? É só entender isso aí, para não fazer confusão. Mas Jesus falou para a igreja que a igreja vai sofrer tudo isso. Não tem isso na Bíblia. Até porque a igreja de Cristo ainda ia ser edificada. Eu edificarei a minha igreja. Então, ele não tinha ainda edificado. Ele não estava falando para a igreja. É só entender isso aí. Outra coisa interessante. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, ele diz assim, 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles morreram em Cristo, aqueles morreram salvos. Aí já está falando da igreja. Aqui Paulo não falou para a igreja, aqui a igreja já estava edificada. É lógico que depois que Cristo ressuscitou, depois do dia de Pentecostes, a igreja de Cristo foi inaugurada. Então aqui Paulo não estava falando para outras pessoas, estava falando aqui para a igreja, tá certo? É só entender isso aí. Ele estava falando aqui para a igreja, tá certo? Para a igreja do Senhor, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com ele quem? Nas nuvens, com os que ressuscitarem. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então está falando que nós vamos encontrar Jesus nos ares.
certo? Aqui está falando para a igreja de Cristo, ela vai se encontrar com o Senhor nos ares. E a Bíblia diz que é no abrir e fechar de olhos. A igreja vai ser arrebatada, nós vamos ser transformados. A Bíblia diz que esse corpo será transformado, né? Então nós vamos ser, que aqueles que morrerem, tiverem morto, já morreram em Cristo, só os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, né, seremos arrebatados juntamente com eles, ao encontrar o Senhor nos ares. Então nós não vamos encontrar com Jesus na terra. A igreja de Cristo vai encontrar com Jesus nos ares. Já em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia está dizendo que todo olho verá. Então, não está falando que vai encontrar o Senhor. Não está falando que a igreja vai ser arrebatada. Todo olho verá. Por que todo olho verá? Porque quando Cristo vir buscar a sua igreja, haverá 7 anos da grande tribulação. Tá certo? E o povo já estarão aqui na terra. O anticristo vai se manifestar, 3 anos e 6 meses de falsa paz, certo? E a Bíblia diz, quando ela disser que a paz e segurança, aí virá repetindo a destruição. Então, é quando o anticristo vai se declarar, certo? Declarar. E o pessoal vão saber que aquela paz era uma falsa paz. Aí haverá, vai ser quando o anticristo vai começar agora a obrigar as pessoas a aceitar o selo da besta, que é o número, né, o número da besta. Que as pessoas que não aceitarem, então vão ser obrigados a ser mortos, né, torturados, tudo isso vai acontecer. A Bíblia diz que haverá um sofrimento que nunca houve. Depois tem as pragas do Apocalipse, tem muita coisa que haverá um sofrimento de 7 anos, né? 3 anos e 6 meses de falsa paz e 3 anos e 6 meses que certamente será o maior sofrimento, como Jesus disse em Mateus 24 e 21, que haverá um sofrimento que nunca houve. Quando, no final dos 7 anos, haverá, aí é quando Cristo vem, aí é quando diz aqui em Apocalipse que todo olho verá, todo olho. Aí, esse sofrimento, as pessoas estão alguém interpretando que Jesus ele vai, na grande tribulação, a igreja vai estar lá no meio daquela grande tribulação. Mas a Bíblia diz que, em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, diz assim, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Essa ira futura é a ira da grande tribulação, é a grande tribulação. Porque tem 3 tipos de ira: a ira passada, a ira presente, que a Bíblia diz que Deus se ira todo dia, e a ira futura. Essa ira futura é a grande tribulação. Agora você veja o segredo. Onde que está o segredo disso aí? Onde é que está o segredo? Para saber se a igreja vai estar na grande tribulação ou não. O segredo é esse aí. Olha, versículo 10. Observe bem esse versículo. A esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Está vendo? Nos livra. Uma coisa, para quem entende de dramática sabe muito bem disso aí. Uma coisa é você livrar uma pessoa dentro do fogo, como Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele entrou com ele no fogo, ele deu livramento ali. Entrou com Daniel na cova dos leões, ele estava lá com ele. E uma coisa é livrar de entrar. Uma coisa é livrar quando entrou. E outra coisa é livrar de entrar, evitar de entrar. Então é só entender isso aí. Não precisa mais ter confusão nem dúvida. Você entendendo essa parte aqui, você vai ver que realmente Jesus, ele vem buscar a sua igreja, né, antes da grande tribulação, porque ele nos livra da ira, tá certo? Da ira futura. Não é a ira presente, é a ira futura. Nem a ira passada, que passou já passou. É a ira futura. Ele nos livra da ira. Então, como Daniel estava na cova do leão, Deus estava com ele ali, assim também o Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas aqui ele não vai deixar a igreja estar na grande tribulação, porque ele nos livra da ira.
Tá vendo? Ainda para completar mais, ainda eu quero ler mais outros versículos, porque o testemunho de 2 ou 3 é verdadeiro, né? No versículo, em Romanos, no capítulo 5, versículo 9, quero ler aqui em ligeiro tempo, em Romanos 5 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. 5 e 9, veja bem. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Tá vendo? Seremos salvos da ira. Nós seremos salvos da grande tribulação. É por isso que tem pessoas que não entendem, os crentes assembleanos e outros que acreditam, porque diz que os crentes têm que estar lá, porque está escrito sim, mas é para aqueles que não está falando para a igreja. Aqui Paulo falou para a igreja. A igreja de Cristo é uma coisa, tá certo? E aqueles que aceitaram Jesus na grande tribulação, também Jesus vai salvar. Lógico que Jesus vai salvar. Jesus não vai deixar aquelas pessoas sofrerem, que não vão aceitar o selo da besta, e vão se converter a Cristo. É essas pessoas que Jesus vai salvar, quando ele vier, tá certo? Mas não fala lá que ele vai levar as pessoas a ser arrebatadas, porque depois da grande tribulação, depois de 7 anos, né, da grande tribulação, Jesus vem salvar Israel, aqueles que se converteram a Cristo, todos os que se converteram a Cristo, ele vem salvar. E depois dessa salvação, a Bíblia disse que haverá Deus vai prender o falso profeta, o anticristo, como está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 19 ao 21, está escrito lá, tá certo? Vai haver guerra, tal. E isso aí é quando vai haver a volta de Cristo no final da grande tribulação, depois dos 7 anos da grande tribulação, é que Cristo vem. Mas quando Jesus vier salvar o seu povo, aqueles que não aceitaram o selo da besta, que está escrito em Apocalipse, né? Aí é quando haverá o quê? Haverá o milênio, tá certo? A Bíblia diz que o diabo vai ser preso, tá certo? Por 1000 anos, e esse 1000 anos, aí a igreja de que o povo que ficarem aqui na terra, não estou falando da igreja, a igreja de Cristo estará com Cristo. Nesse tempo a igreja de Cristo estará com Cristo. Mas quando Cristo descer para reinar com os que não aceitaram o selo da besta, aqueles que não se dobraram diante da besta, tá certo? Então a igreja virá com Cristo, para reinar com Cristo, tá certo? Em corpo já glorificado, porque certamente a igreja vai ser arrebatada, vai ser transformado o corpo para ser conforme o corpo de Cristo. Um corpo, a Bíblia diz, lá no céu não se casarão, não se darão em casamento, mas serão como os anjos. Então nós vamos ser arrebatados, não com esse corpo físico, mas um corpo transformado, tá certo? Então a igreja, a Bíblia fala que depois dos 7 anos, depois da grande tribulação, Jesus vem salvar o seu povo, Israel, aqueles que não aceitaram o selo da besta, que se converteram a Cristo, e reinar com eles 1000 anos. Está escrito em Apocalipse, no capítulo, que é muita coisa para a gente falar, não dá para a gente falar assim por causa do tudo, né? Por causa do tempo, né? Mas eu vou ler pelo menos aqui algum texto, aqui, algumas partes, né? Aqui, para adiantar. Aqui, aí vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma cadeia na mão. E o prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, tá vendo? Aí agarrou por esse 1000 anos aqui, ó, é o 1000 anos que a igreja vai reinar com Cristo aqui na terra. A igreja, sim, eu digo, os que não aceitaram o selo da besta, tá certo? Que se converteram a Cristo, e a igreja que vai descer com Cristo também, vai descer com Cristo para Jesus, assim, realizar o que está escrito aqui na palavra de Deus. 1000 anos, aqui ó, no versículo 4 diz assim, eu vou ler o 5 para adiantar, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos acabarem, tá vendo? Até que os 1000 anos não se acabaram, os 1000 anos se acabaram. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, tanto os que se converteram a Cristo na grande tribulação, como os que
a igreja que vai descer com Cristo, tá certo? Nós iremos, melhor, reinar com Cristo durante 1000 anos, certo? Depois de 1000 anos, acabando 1000 anos, versículo 7, Satanás será solto da prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, mas desceu fogo do céu, e os devorou, e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí acabou o sofrimento, eternamente aqui sofrimento. Agora vai ter aqui o juízo final. Aí já não é mais, vai ser o julgamento geral para todos que não se converteram a Cristo, tá certo? Aí o juízo final, que eu não vou falar mais porque tem que prolongar muito, né, para poder deixar bem declarado, mas eu quero chegar até aqui. Então eu quero deixar claro que a igreja, ela vai ser arrebatada antes de tudo isso, tá certo? Antes de tudo isso. Então a igreja não está aqui no meio da grande tribulação, nem na metade e nem no final. A igreja só vem quando Cristo vier plantar o milênio aqui na terra, tá certo? Ele vem prender o diabo, o falso profeta, como está escrito aqui, né? Que ele assim, versículo 20, 19 e versículo 20, ele diz assim, e a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam os sinais da besta, tá vendo? E adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, tá vendo? Então, para resumir, eu vou dar eu já expliquei aqui sobre a forma do crente não passar pela grande tribulação, porque Deus nos livrará da ira. E para dar um exemplo, a gente vê Noé, que quando Deus resolveu matar o povo no dilúvio, a Bíblia diz que Deus não deixou Deus não deixou com que Noé ficasse sofrendo com o povo no meio daquela multidão. Porque Deus guardou Noé, tá certo? Na arca, e o povo sofria, o povo gritava, gemia, entendeu? O maior sofrimento naquela época que houve, e nunca tinha havido um sofrimento tão grande como aquele. Então Noé, ele não sofreu nada. Porque Deus guardou Noé. Quanto mais o povo sofria, mais chovia, mais a arca subia e Noé estava com Deus. Então isso quer dizer o quê? Que Deus que nos livra da ira, não na ira. Deus não estava com Noé no meio do povo sofrendo. Não, Deus invitou que Noé ficasse no meio do povo. Deus separou. Alguém já perguntou para mim, e por que Deus não arrebatou Noé? Porque não era para ser arrebatado, porque aí não ia se cumprir o que estava escrito. Da mulher nascerá um varão e esse esmagará a cabeça da serpente. Porque a promessa depois de Deus foi para salvar o homem, restaurar a salvação do homem que Adão pecou. Então, não era o tempo. Se Deus tivesse arrebatado Noé, então não existia mais ninguém, certo? Jesus não ia nascer. É por isso que Deus não arrebatou Noé. Porque alguém já perguntou para mim, por que Deus não arrebatou Noé? Porque não era o tempo. Tudo é no tempo. E tinha que se cumprir a palavra de Deus, tá certo? Então, outro exemplo também foi de Ló. Quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Deus mandou os anjos tirar Ló de lá. Então Ló não sofreu nada. Entendeu? É só para você ver que na grande tribulação a igreja não está. E quando Jesus falou de todo aquele sofrimento, é bom entender que o sofrimento que Jesus falou, né, tá incluído tudo nessas pessoas os judeus que rejeitaram Jesus, mataram Jesus, não aceitaram Jesus, entendeu? E tinha a ira de Jesus, não entenderam Jesus e até hoje ainda não entendem Jesus, tá certo? Então, e os gentios pecadores, os ímpios também, que não querem Jesus, a gente prega e eles não querem. Então, sofrimento é para isso aí. Esse sofrimento é para esses que ficarem na grande tribulação. Agora, também aqueles que não aceitaram o ser da besta, se converter a Cristo, meu Deus do céu, a igreja foi embora, o povo foi embora, aí o povo desapareceu.
então essas pessoas vão se converter a Cristo e vão aceitar Jesus. Jesus vai dar graça, vai dar, mesmo no sofrimento, Jesus vai dar graça e vai ajudar essas pessoas a vencerem, tá certo? E eles também vão ser salvos na grande tribulação, tá certo? Mas aqueles que morrerem em Cristo, a igreja de Cristo, tá certo? A igreja de Cristo, ela não vai passar, ela não vai estar lá na grande tribulação. A Bíblia diz que o Senhor nos livra da ira futura. Então, a ira futura é a grande tribulação. Uma coisa, como eu já falei, uma coisa é livrar na ira e outra coisa é livrar da ira, tá certo? Então é só guardar esses versículos, essa palavra que está escrito, né? Que você vai entender muito bem, que o Espírito de Deus lhe ajude, abra o seu entendimento para que você possa entender a palavra do Senhor como ela é. É claro, né? É bem claro que quando Deus, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. É só se humilhar, os judeus não entenderam, confundiram muito com Jesus, queria matar Jesus, que Jesus fazia obra no sábado, era tanta confusão e fazia milagre, e fazia tantas maravilhas, e eles tudo com ira de Jesus, porque eles endureceram o coração. Então a mente deles ficou fechada, entendeu? Até hoje ainda estão fechadas. Certo? Então, quando o homem não se converte, não se humilha a Cristo, não pede a ajuda do Espírito Santo, essas pessoas não vão entender nunca a palavra de Deus. Mas quando a gente se humilha nos pés de Jesus, como ele disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, se humilha aos pés de Cristo, a gente pede graça a ele, que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele abre o nosso entendimento e o Espírito de Deus, ele nos dá o entendimento para a gente entender, porque a Bíblia diz que ele testifica com o nosso Espírito. Então, aleluia, glória a Deus. Então, o Espírito de Deus, ele não é de confusão, ele é de esclarecer e de ajudar aqueles que se humilham. Então, nesta noite, que você creia na palavra, creia no significado do versículo, que Deus não livra. Uma coisa é livrar na ira e outra coisa é livrar da ira. Uma coisa é entrar com uma pessoa no abismo e dar livramento no abismo. E outra coisa é evitar que você entre no abismo. É diferente. É diferente. Então Deus não vai deixar a gente entrar no abismo ou cair no abismo, porque Ele vai tirar a sua igreja da terra antes da grande tribulação. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.